Se a CBF quiser que as coisas mudem, vai ter que correr e muito. Correr atrás de modificar essa forma mais antiquada de ver futebol e buscar alternativas eficientes para se curar de uma dor que não será tão fácil de ser cicatrizada, mas que precisa ser reparada. Chover no molhado não é mais uma opção, e a Confederação Brasileira de Futebol precisa dar ao elenco mais talentoso das últimas safras de geração um treinador à altura para que os objetivos sejam alcançados da melhor forma. O Hexa se tornou distante por parte da empolgação dos torcedores brasileiros, mas a ilusão perdida precisa dar lugar ao trabalho sério, para que a nossa seleção volte a subir no patamar mais alto e levante o troféu dourado mais cobiçado do mundo. As alternativas estão aí e não há mais tempo a perder. E claro, quando se fala em treinador bom, impossível não citar Pep Guardiola. E o treinador falou que pensa em treinar a seleção brasileira. Vem ver tudo agora mesmo comigo. Mas antes, verifique sua inscrição e se já deu um like no vídeo, pois isso me ajuda demais a continuar crescendo cada vez mais. Simbora! Guardiola é considerado, sem exagero algum, como um dos melhores treinadores da história, por muitos, e como o treinador revolucionário do século, vindo de uma escola de técnicos arrojada e diferente do pensamento mais fechado de alguns grandes estudiosos do futebol. Pep Guardiola despontou no Barcelona B como um ex-jogador e ídolo no clube catalão que aos poucos não ficou acomodado em sua história dentro dos campos e foi procurar aprender. Desde os seus primeiros jogos comandando a equipe B do Barcelona, logo se observou que aquele focado estudioso do futebol tinha futuro. Conquistando o respeito e a confiança dos altos executivos do clube culé, Guardiola subiu de projeção, sendo o comandante que devolveu ao Barcelona as glórias que lhe faltaram para trilhar o melhor dos caminhos. Guardiola foi mais a fundo e popularizou um estilo envolvente de jogar futebol, o famoso tic-tac, que fazia seu Barça jogar igual ao relógio dinâmico, num espaço e tempo muito bem cronometrado e ofensivo buscando o gol. Não deu outra. O treinador logo conquistou muitos corações e, acima de tudo, muitas taças. Ao lado de Messi, que se tornou o melhor jogador do mundo ao seu lado e também figurou como um gênio consolidado ao lado de Pep, o Barcelona deu aulas ao mundo de como jogar futebol. Depois disso, Guardiola e sua imagem só obtiveram um crescimento. E apesar de algumas polêmicas envolvendo ele e alguns jogadores em suas equipes que posteriormente assumiu, Guardiola ainda chegou a comandar Bayern de Munique e recentemente o Manchester City. Com troféus para dar e vender, Pep protagoniza ao lado de Jürgen Klopp uma rivalidade muito interessante entre dois gênios que estudam, digladiam entre si e entendem futebol como quase nunca antes visto. E depois de muito tempo comandando os Citizens, parece ser a hora perfeita para Guardiola largar um pouco a Premier League e buscar novos desafios. Sempre perguntado sobre a oportunidade de comandar a seleção brasileira, em uma entrevista, ele deu uma resposta que pode lhe deixar até inconformado por discordar dele, mas foi bem rápida a resposta. Por qual motivo o Brasil precisaria de mim? Vocês já têm treinadores os mais capacitados no país de vocês. Não faz sentido algum contratar nenhum outro. Óbvio que todo profissional gostaria de treinar o Brasil, mas você já tem treinadores muito capacitados para isso. Muitos acharam interessante o Guardiola falar isso por ter ficado até lisonjeado de ser associado à seleção, mas outros questionaram a resposta afiada do treinador. Afinal de contas, muitos discordam dessa afirmativa de que no Brasil as coisas estão resolvidas quando o debate envolve o nome técnico. Afinal de contas, a mentalidade brasileira mais limitada é apontada por muitos como a grande culpada das eliminações recentes da seleção em Copas. Essa ideia de não saber se portar física e emocionalmente no jogo importante é colocada cada vez mais em pauta, e a ideia mais conservadora de apontar a continuidade de um trabalho envolvendo o treinador brasileiro está em crescente rejeição. Afinal de contas, nomes não faltam por aqui, mas será mesmo que seriam ou são capazes de comandar o maior navio a bordo entre seleções do mundo? E aproveitando esse momento do meio do vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha se o Brasil decidisse investir em Joseph, ou melhor Pep Guardiola, para comandar os jogadores que vestem verde e amarelo. Se realmente valeria a pena ou não, é claro. Até porque, deixando bem claro, a CBF não parece estar tão disposta a pagar salário pro cara. Vice-presidente da CBF, Francisco Noveleto Neto, disse em entrevista a uma rádio gaúcha na metade do mês de novembro que um dirigente da seleção brasileira consultou Pep Guardiola para treinar a Canarinho. No entanto, a pedida do treinador espanhol foi considerada impagável pelos dirigentes. Há uns 3 anos, chegamos a ter um contato com Guardiola e falamos com o empresário dele. Ele disse que o Guardiola aceitaria treinar a seleção brasileira. Porém, o salário dele é de 24 milhões de euros, aproximadamente 132 milhões de reais. Isso por ano, revelou Noveleto. E aí, fazer o quê?
A Copa do Mundo de 2022 era considerada por muitos como um daqueles torneios que jamais seriam esquecidos e que certamente pararia nas mãos da seleção brasileira. O elenco do Brasil era um dos melhores da competição, se não o melhor. Os jogadores da equipe vinham em ótima fase em seus clubes e a equipe vinha embalada para enfrentar a Croácia. No entanto, o jogo contra os croatas provou aquilo que alguns já sabiam e outros não. A seleção não fez futebol a nível de ser campeã na Copa e os comandados de Tite caíram de forma melancólica para uma seleção com uma história anos-luz inferior à nossa. O sentimento de dor e tristeza aflorou no coração de muitos, mas já internamente em outros, o sentimento era puro e exclusivamente de raiva. Raiva porque dava para ter ido bem mais longe do que o mísero 7º lugar. E as mudanças estão aí. Não há para onde correr. E no futebol, se uma equipe quer sacudir a poeira e voltar a conquistar títulos, precisa de mudanças. E a CBF já está monitorando novas formas de se curar do trauma. Um dos possíveis nomes da vez é o do técnico Zinedine Zidane. Se inscreva no canal, deixa o like e simbora conferir o que nos aguarda. Multicampeão, vencedor por onde passou, exigente por parte de suas decisões e extremamente competitivo. Essas são as facetas de Zidane, que tem a honra de aumentar sua história curricular no futebol, tanto jogando bola com os pés, como também comandando jogadores do cargo de treinador. São dezenas de títulos empilhados em sua sala de troféus, sendo os mais notórios recentemente os da UEFA Champions League com a geração de ouro do Real Madrid, liderada pelo português Cristiano Ronaldo. Ele passou um tempo fora do futebol, apenas acompanhando as coisas de longe e das tribunas, mas já não aguenta mais esperar e quer retornar ao seu cargo de especialidade. O francês Zinedine Zidane, carrasco do Brasil nas Copas de 1998 e 2006, é um dos nomes do radar da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, para assumir o comando da seleção brasileira a partir de 2023. O jornal espanhol O Aqui Diário afirma que a CBF está preparando uma boa oferta para apresentar a Zidane. A negociação não deve ser fácil, principalmente porque Zidane tem o desejo de comandar a seleção da França. A Federação Francesa de Futebol, no entanto, jogou areia sobre os planos do ex-jogador, já que segundo o jornal Le Parisien, independentemente do resultado da semifinal contra o Marrocos, que foi nessa quarta-feira, às 4 de Brasília, a seleção francesa não trocará de comando até a Eurocopa 2024. A atual treinador da França, Didier Deschamps, não tem intenção de deixar o cargo, segundo o periódico. Ainda mais agora, diante de mais uma excelente campanha dos franceses na Copa do Mundo e a partir da recuperação do nível futebolístico dos franceses. Chegando longe mais uma vez, a França não tem mais o que provar a ninguém. Agora é a vez da seleção brasileira ter que provar. O vexame diante dos croatas provou algo que pode doer, mas que vem se tornando uma dura realidade. As seleções europeias estão sabendo sempre lidar muito bem com o Brasil, especialmente no setor do meio campo. Desde 2006, a seleção brasileira não foi capaz de derrotar nenhuma seleção da Europa em fase de mata-mata, o que prova uma falha que vai muito além das convocações e do estilo de perfil dos jogadores. Vai muito além de uma postura como dançar ou pintar cabelo, como muita gente vem dizendo e colocando culpa. Afinal de contas, as outras seleções mais poderosas fazem a mesma coisa e conseguem ir longe quando a corda aperta. O Brasil passará por uma grande reformulação interna e muitas mudanças acontecerão em breve. Uma delas certamente envolve a saída do técnico Tite, que teve a oportunidade de trabalhar por 2 ciclos seguidos e não conseguiu trazer a Copa juntamente com os jogadores. Após perder para a Croácia nos pênaltis, ele falou o seguinte: derrota dolorida, mas em paz comigo mesmo. Fim de ciclo, eu já havia colocado há mais de 1 ano e meio. Não sou um cara de 2 palavras. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama para ficar. Quem me conhece sabe. Tite teve um total de 81 jogos, contando com 60 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 80,2%. Quando a gente vê esses números, percebemos que não foi um trabalho pavoroso ou algo assim. Foi feita uma boa base e os resultados dentro da América do Sul foram sólidos. O problema foi quando isso atravessou o continente e foi parar nas Copas. Uma seleção que não soube ter cabeça e mentalidade forte para enfrentar equipes com características mais centrais, voltadas ao controle do meio campo e estabilidade no setor por conta dos europeus. Agora a CBF precisa modificar sua mentalidade e precisa crescer o olho em grandes nomes do futebol mundial para virem aqui e comandar a seleção brasileira. Nossa base de jogadores é formidável, falta apenas um nome de comando compatível para tal. O Ancelotti caiu, o Rodrigo é inteligentíssimo. Vini Júnior, a bola que ele deu. Girou! Olha o gol! E que gol! E que golaço! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Chamado golaço! Respira em casa! 2 para o Brasil! 1-0 para a Sérvia! Bora! 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 Pra cima dele! Júnior, Roque Júnior na Thaís! Que golaço! Esse é gol de abertura mesmo, Galvão.
O problema nisso tudo é que muitos grandes membros do futebol e jogadores influentes aqui do país não querem técnicos estrangeiros para a seleção, enquanto alguns, como Ronaldo Fenômeno, veem com bons olhos a possibilidade de um nome estrangeiro assumir o comando pela primeira vez. O também pentacampeão mundial Rivaldo discorda. Eu não concordo e acho uma falta de respeito com os treinadores brasileiros que seja cogitada a contratação de um treinador estrangeiro para assumir nossa seleção. Acredito que temos treinadores capacitados para assumir a seleção brasileira nesse momento e fazer um bom trabalho, como Rogério Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Iniciou Rivaldo. Paquetá pediu, Neymar segura, deixando o Rodrigo, recebeu de volta, Neymar na frente, tabelinha, Neymar, cara a cara, Neymar, limpou, vai fazer, gol! É do Brasil! Tá aberto, Orsic, vem na área, Orsic pra trás, Petkovic, é gol da Croácia. Gol da Croácia, Petkovic empata o jogo. O Brasil aberto, o Brasil exposto, vencendo o jogo com 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Bruno Petkovic faz o gol da Croácia. Autorizada a cobrança do pênalti, partiu pra bola, Marquinhos, acabou. A Croácia está na semifinal da Copa do Mundo de 2022. O sonho do Hexa está adiado. Fica para 2026. A seleção brasileira se despede da Copa do Mundo na disputa de pênaltis contra a Croácia. A culpa é do Tite! O Neymar deixou de bater o pênalti! O maior batedor de pênalti do mundo! Bateu! Seu sem vergonha! Você não merece estar aí! Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora! Porque não teria chance! Se o Neymar faz o gol, você teria a chance ainda do menino, do Alisson pegar e depois o Marquinhos fazer! Seu burro! Burro! Seu idiota! E aí, qual desses treinadores é o melhor e mais adequado para o Brasil? Vem aqui nos comentários me contar. Obrigado pela parceria gigantesca de sempre. Juntos somos mais fortes. Rumo ao sonho dos 80 mil inscritos. Eu te vejo no próximo vídeo.